publicamente a posição dos Estados Unidos em relação à ação militar de Israel em Gaza. Não dá para chamar de guerra, não é? Mas a ação militar de Israel em Gaza não são dois exércitos se enfrentando. Publicamente, a posição dos Estados Unidos é dúbia e ambígua. Publicamente. Na prática, é uma posição de apoio quase restrito a Israel, inclusive com fornecimento de bombas, munições, aeronaves, informações e, claro, apoio diplomático. A dubiedade, a ambiguidade, tem muito mais a ver com o fato de que o Biden e o seu pessoal, eles têm consciência de que há um desgaste interno na sociedade nos Estados Unidos. E, portanto, nos eleitores. E em novembro haverá eleição e Biden tentará ser reeleito. Mas Antony Blinken, secretário de Estado, ou seja, o chefe da diplomacia no governo Biden, inequivocamente defensor do governo israelense, das posições de Israel. O Blinken disse uma coisa muito séria. Ele afirmou que a ação de Israel em Rafah, e mais do que isso, na faixa de Gaza, não produzirá os efeitos pretendidos por Israel. E disse mais, aliás, algo que temos falado aqui com certa insistência. Ele disse que Israel está na trajetória, potencialmente, para herdar uma insurgência com muitos Hamas. Ou de um vácuo preenchido pelo caos, preenchido pela anarquia e, provavelmente, na sequência, repreenchido pelo Hamas. Ou pode ser com outro nome. E disse o Blinken que um ataque a Rafah pode ter resultados inversos aos buscados. E lembrou que foi visto em muitas áreas que Israel disse ter limpado, a expressão é essa, até mesmo em Khan Yunis, mais ao sul, o Hamas voltando após as ações. Falou dos mais de 35 mil mortos. Há alguns porta-vozes de Netanyahu, inclusive no Brasil, que quando se defrontam com esse número, mais de 35 mil mortos, ou antes, mais de 34, ou antes, mais de 32 mil mortos, perto de 70%. Crianças e mulheres. E nesse grupo específico, a maioria, crianças, inclusive bebês. Eles vêm com a historinha, não, esses são números do Hamas. Bom, agora são números oficialmente acatados pelos Estados Unidos. E Blinken observou o relatório recente do governo Biden, que descobriu que o uso de armas fornecidas pelos Estados Unidos provavelmente violou o direito internacional humanitário. E ele disse que, em vez de se concentrar em um ataque a Rafah, Israel deveria priorizar a apresentação de um plano pós-guerra crível para Gaza.
Aliás, ele citou o norte da faixa de Gaza, e aí é um aspecto interessante. Faz meses, Israel disse, no norte não há mais Hamas. Por isso até dissemos para a população árabe, na parte norte, saiam daí. A ação será devastadora. Depois, para a população no centro da faixa de Gaza, saiam daí. Nossa ação será devastadora. E por isso, de repente, havia mais de metade da população da faixa de Gaza concentrada em uma cidade, Rafa. Eu disse havia, porque nos últimos dias cerca de 300 mil pessoas saíram dali. Porque, de novo, o aviso é: nossa ação será devastadora. Mas sairão para onde? Para o centro destruído e que, aliás, voltou a ser atacado? Para o norte devastado e que, aliás, voltou a ser atacado? Agora. E aí veio a pergunta: na imprensa e no governo dos Estados Unidos: mas vocês não disseram que não havia mais Hamas no norte? E voltaram a atacar o norte? O que era a faixa de Gaza, senão um grande, imenso acampamento? Agora é um conjunto de destroços. Destroços materiais, espirituais. E é claro, por isso Blinken está dizendo o seguinte: o que está sendo feito na faixa de Gaza será uma incubadora de Hamas. Uma incubadora de insurgência, uma incubadora de ressentimento. E é óbvio. As crianças que sobreviveram crescerão com que sentimento? Tudo destruído. Muitas vezes os pais morreram, os irmãos morreram. O bebê da casa morreu, os avós morreram, a escola foi destruída, o hospital não funciona, falta comida, falta água. E aí? Isso não é uma incubadora de ressentimento? E, portanto, de um sentimento que é fundamental para o recrutamento para grupos como o Hamas, como o Jihad. Essa posição dos Estados Unidos, que publicamente é dúbia, ambígua, ela tem provocado reações iradas no governo. A gente já falou aqui sobre as tais bombas inteligentes, que obviamente fazem com que você tenha uma precisão para atingir o alvo estabelecido. Algumas dessas bombas, inclusive os Estados Unidos usaram no Afeganistão, elas podem ser programadas para não explodirem no primeiro ou até no segundo choque, porque há um bunker subterrâneo ao ser atingido, um bunker que está no segundo subsolo. Então, aquele foguete, aquele míssil, ele atravessa a primeira parede, a segunda parede, e só vai explodir no terceiro choque físico. Além daquelas que são usadas há muito tempo e que atingem
uma janela, a janela de um carro. Pois bem, os Estados Unidos fornecem esse equipamento para Israel. Porém, houve a ameaça do Biden, um tanto quanto, de novo, dúbia, né? Pode ser, talvez, de suspender a entrega de armamentos por conta da ação em Rafah. E aí, nessas reações furiosas, uma chamou atenção. Uma realmente chamou atenção porque é alguém que tem importância dentro do Likud, partido do Netanyahu, partido mais importante da coalizão. E é integrante do Knesset, do parlamento. O nome dela é Tali Gottlieb. Ela fez ataques verbais aos Estados Unidos, ameaçando aumentar os crimes de guerra. Disse ela, os Estados Unidos estão ameaçando não nos dar mísseis de precisão? É mesmo? Bem, tenho notícias para os Estados Unidos. Temos mísseis sem precisão. Vou usá-los. Vou apenas destruir 10 edifícios. 10 edifícios. É o que eu vou fazer. É claro que ela, pessoalmente, não faz nada, né? Ela não põe o narizinho no campo de batalha. E aí, o Matt Miller, que é porta-voz do Departamento de Estado, vejam, aliadíssimo, de um governo aliadíssimo de Israel. Ele disse, esses comentários são absolutamente deploráveis. E integrantes de alto escalão do governo israelense não deveriam fazê-los. Porque quando ela fala 10 edifícios, ela está dizendo, não mandarão armas com precisão? Não tem problema. Destruiremos edifícios. Quem estiver lá, que morra. Não importa, será uma criança, será uma pessoa de idade, será um civil, será uma mulher grávida, será alguém que não tem nada a ver com Hamas, não importa. O que está por trás disso? Por que alguém se sente confiante para, sendo parte de um governo, afirmar esse tipo de coisa? Em 2016, 17, aproximadamente, ali na passagem de um ano para o outro, o Bezalel Smotrich, que hoje é ministro das Finanças do governo Netanyahu. Na época ele era um parlamentar, estava ali no Knesset. Ele publicou o que chamou de plano decisivo. Uma espécie de estágio final no conflito com os palestinos. E, além disso, ele ganhou do Netanyahu uma função de comando na Cisjordânia, onde também árabes palestinos estão sendo atacados por civis e por militares. E é uma espécie de garantia de que haverá a intensificação da tomada de terras na Cisjordânia por colonos. E ele defendeu que esse papo de acordo político é ilusão e que a questão deve ser resolvida unilateralmente. Smotrich fala em desafio demográfico. E qual seria a causa desse desafio? Para ele, a própria existência dos palestinos. E há outros no governo que pensam como Smotrich, que raciocinam como Smotrich
e que defendem o que Smotrich defende. Essa doutrina não está só no gabinete de Netanyahu. Ela tem portadores nas Forças Armadas, no Judiciário, obviamente no Parlamento e na sociedade. E ela tenta se impor quando a questão é o que será de Gaza depois da ação militar. Gaza devastada dará lugar ao quê? Netanyahu diz que não haverá civis israelenses em Gaza, ou seja, não haverá recolonização da faixa, mas sugere um controle militar. Haveria ali uma administração que nunca se aproxima da ideia de autodeterminação. É autoadministração, como acontece com a autoridade palestina na Cisjordânia. Ela administra 20% da Cisjordânia. 20%. Em outros 20%, é uma administração conjunta, mas com controle militar de Israel. E em 60%, o controle é absoluto de Israel. Isso na Cisjordânia. Na faixa de Gaza, a ideia do Netanyahu é algo parecido com isso. Só que com uma grande diferença. Os cidadãos de Gaza, eles não têm cidadania em Israel. Não tem. Não é o árabe israelense que mora em Tel Aviv, que mora em Jerusalém, que mora na Galiléia. Não. Esse é tratado como refugiado e sem os direitos de um cidadão. Seria manter isso com uma administração para tratar de fornecimento de água, eletricidade e tal, de responsabilidade talvez da Autoridade Nacional Palestina, que nem tem força para isso. Mas o controle militar de Israel. Talvez até, com o tempo, uma força interna de segurança, como há na Cisjordânia, para conter problemas internos ali. Mas que não podem, essas da Cisjordânia, essas forças policiais da Autoridade Palestina, que são basicamente do Fatah, né? São basicamente do Fatah. Não podem defender os palestinos das forças de Israel. Não tem nem poderio militar para isso, mas se tivessem, não estão autorizados legalmente a fazê-lo. O pessoal do Smotrich, o pessoal da doutrina Smotrich não quer isso. E muitos defendem abertamente uma migração forçada. O que se está fazendo? Saiam do norte, vão para o centro, saiam do centro, vão para o sul, saiam do sul, voltem para o centro, saiam do centro, voltem para o norte. Mas o que há no norte, no centro e no sul? Devastação. Voltar para onde? Cadê a casa? Cadê a escola? Cadê o hospital? Cadê o trabalho? Voltar para onde? As alternativas vão sendo reduzidas até que reste o quê? A migração ou a rendição. Não a rendição do Hamas, repito. Porque essa ação está atingindo o Hamas como efeito colateral e como disse o Antony Blinken, o que está sendo feito vai produzir novos Hamas.
É isso, o resultado será esse. Mas quem está sendo atingido diretamente é o povo, a população. Maioria esmagadora dos mais de 35 mil mortos. E não restou nada. Ir para onde? Para Israel? Não podem. Para o Egito? Não podem. Resta o mar. Ou criar uma situação em que, de repente, sejam vistos como refugiados à procura de um lugar para viver, e aí podem receber convites do Canadá, da Rússia, da Noruega, do Brasil. A ausência da alternativa. E o que está acontecendo é que, claro, grande parte da sociedade israelense não aceita isso. Não aceita isso. Em vez de... Não olhe só o Jerusalém Post, olhe o Haaretz, jornal israelense, jornal feito por judeus, e que mostra onde essa doutrina vai desembocar. E que faz oposição como imprensa. Como imprensa. Oposição clara, página após página, ao governo Netanyahu e a diversos outros governos e a essa política. E hoje, a ideia de muitos que enfrentam essa política e essa doutrina Smotrich é que 2 estados já não é a solução, não é viável. Que a única saída seria um estado, mas um estado de iguais, com os mesmos direitos, alcançando toda a população, de árabes e judeus, e com os mesmos deveres, alcançando toda a população, árabes e judeus. Um único estado. E com uma população, aliás, que seria basicamente 50% de cada um desses grupos. É claro que isso significaria que também no parlamento essa igualdade demográfica iria se manifestar. E, portanto, a possibilidade de um gabinete que também representaria essa igualdade demográfica. E isso é o terror de gente como Smotrich. E por isso a aposta é cada vez mais ousada em simplesmente inviabilizar Gaza como território dos árabes palestinos e apostar cada vez mais na inviabilização também da Cisjordânia como casa de árabes palestinos. Assim que a devastação se encerrar, todos esses problemas virão à tona e aí será hora de saber qual resposta irá prevalecer. Enquanto isso, há centenas de milhares de judeus, dia após dia, dizendo na rua: fora Netanyahu. Meu caro Ronald Gimenez. Este é o Bandeirantes Acontece. Tema de abertura vira podcast, daqui a pouco estará disponibilizado para você. É só procurar aí no seu agregador de podcast, diretamente também no nosso site, nas nossas redes sociais. A gente volta em instantes aqui. Rede Bandeirantes de Rádio.